O sonho da maioria das pessoas é de se tornarem ricas, e talvez esse seja o seu sonho também, e não tem nada de errado com isso. Mas o que será que as pessoas mais ricas do mundo têm em comum e que nós poderíamos aprender com elas, adotar hábitos e atitudes comuns entre essas pessoas, e até mesmo se espelhar em quem já percorreu todo esse caminho? É algo que todos nós deveríamos fazer para também aumentar as nossas chances de atingir a nossa liberdade financeira. Mas infelizmente a maioria das pessoas não querem pagar o alto preço para que isso aconteça. Então, se você deseja ter o que a maioria das pessoas não tem, é preciso fazer também o que a maioria das pessoas não fazem. E no vídeo de hoje a gente vai descobrir 7 hábitos das pessoas mais ricas do mundo. E se você quer aprender um pouco mais e descobrir como que essas pessoas chegaram lá, fique até o final desse vídeo. E se você está chegando agora, meu nome é Rodrigo, trabalho no mercado financeiro como assessor de investimentos. Se você ainda não é inscrito no canal, já clica no botão de se inscrever, deixa o seu like, não custa nada e dessa forma você vai ajudar o canal a crescer e esse tipo de conteúdo ser entregue cada vez para mais pessoas. E o primeiro hábito das pessoas bem-sucedidas é acordar cedo. Eu sei que essa é uma tarefa que para a maioria das pessoas é quase que impossível de ser realizada, já que a maioria prefere levantar da cama o mais tarde possível para depois começar as suas tarefas do dia, mas não é assim que funciona para as pessoas bem-sucedidas. Jeff Bezos, por exemplo, fundador da Amazon, vai dormir por volta das 10 da noite e acorda às 5 da manhã de segunda a segunda. Até porque para se criar um hábito é preciso ter recorrência, o nosso cérebro não sabe diferenciar o que é dia da semana e o que é final de semana. Michelle Obama também segue a mesma rotina, acorda todos os dias às 4:30 da manhã. Tim Cook, o CEO da Apple, vai dormir por volta das 9:30 e acorda às 4:30 da manhã todos os dias. E o segredo não está em acordar cedo, mas sim o que você faz depois que acorda. Normalmente essas pessoas bem-sucedidas já têm uma rotina muito ativa logo no período da manhã, porque elas preferem fazer as coisas importantes nesse horário enquanto a maioria estão dormindo e elas estão já fazendo alguma atividade na qual elas não vão ser interrompidas, né? Assim como fazer uma meditação, ler um livro ou algum projeto pessoal. Só que a maioria das pessoas fazem totalmente o contrário, né? Enrolam na cama, coloca muitas vezes a soneca para poder dormir mais um pouquinho, ou quando acordam, vai pegar seu celular para ver as redes sociais e acaba deixando as tarefas importantes para depois do expediente. Só que aí o nosso cérebro e o nosso corpo já está exausto e acaba deixando aquela tarefa sempre para amanhã e esse amanhã nunca chega. Por isso que é importante você decidir fazer as tarefas que são primordiais para você logo no período da manhã, porque o seu cérebro e o seu corpo já vai acostumar com aquela rotina e todo o resto do seu dia com certeza vai ser muito mais produtivo. E o segundo hábito das pessoas mais bem-sucedidas do mundo é o da leitura. Pessoas de sucesso têm sede por conhecimento e os livros são o melhor caminho para adquirir cada vez mais conhecimento, viver experiências e aprendizados através de outras pessoas. Os principais CEOs do mundo leem em média cerca de 15 livros por ano, enquanto a média da população é de um livro e meio. Só para se ter uma ideia, né, Bill Gates, fundador da Microsoft, lê cerca de 50 livros por ano, que isso dá mais ou menos um livro por semana. No documentário que tem na Netflix, o Código Bill Gates, que eu recomendo que você assista também, porque é muito bom, lá mostra um pouquinho da rotina do Bill Gates. Em determinada cena, ele faz uma viagem somente para ler livros, né? Então ele pega uma sacola com dezenas de livros para um lugar isolado, onde ele pode ter esse momento só para leitura, para adquirir cada vez mais conhecimento. E com esses exemplos você consegue perceber a importância que pessoas de sucesso dá para a leitura, né? Só que essa falta de hábito de ler livros, né, começou lá na época da escola, quando éramos obrigados a ler determinado livro que não fazia o menor sentido para a gente e que a gente também não queria ler, mas era obrigado, né? Então nosso cérebro acabou associando a leitura como algo ruim. E a última pesquisa, né, Retratos da Leitura, mostrou que o brasileiro não tem realmente o hábito de ler, né? 40% da população não lê de fato e 30% nunca comprou um livro. E a leitura fica em 10º lugar na preferência do brasileiro na questão de entretenimento, né? Fica ali atrás de televisão, internet, entre outras coisas. E claro, você não precisa começar como esses exemplos que eu dei aí, de ler 15 livros
por ano ou 50 como o Bill Gates, né? Se você ler 5, 10 páginas por dia, já é melhor do que zero. Então, identifique um livro que você goste, algum assunto que você tenha interesse, porque com certeza esse hábito vai te ajudar no seu desenvolvimento, no seu aprendizado e vai deixar você cada vez mais perto de ser uma pessoa de sucesso. E o terceiro hábito é gastar menos do que se ganha. Esse talvez seja um dos principais fatores que fazem com que os ricos continuem ricos e a maior parte da população continue endividada e não consegue sair desse ciclo. Eu vi uma matéria recentemente que fala que 65% dos brasileiros encontram-se endividados. Claro que passamos por um momento difícil e ainda estamos passando, onde muita gente acabou perdendo seus empregos e acabou complicando a situação financeira. Mas boa parte dessas pessoas que encontra endividada é por falta de educação financeira e controle sobre o que ganha. Eu, como assessor de investimentos, atendo pessoas ali que às vezes ganham 20, 30 mil reais, que está começando a montar a sua reserva de emergência agora, porque não tem um controle sobre o dinheiro. Então, não importa se você ganha R$ 1.000 ou ganha 50 mil. Se sua mente não tiver aprendido a lidar com o dinheiro, provavelmente você nunca vai atingir a liberdade financeira. E a gente consegue ver isso através de exemplos que provavelmente você já deve ter visto aí na televisão, na internet, de pessoas que ganharam na Mega Sena ou receberam alguma herança e passado algum tempo ficaram pobres. Isso acontece porque o controle do dinheiro está na mente da pessoa. Então ela ganhou milhões, gastou tudo porque ela consumia muito mais do que realmente ganhava. Então ter bom hábito com o dinheiro significa você não ser escravo de aparências e viver uma realidade que não corresponde com a sua, né? Só para impressionar muitas vezes outras pessoas ou até mesmo os familiares, né? E dando um exemplo aqui, o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, com uma fortuna de mais de 100 bilhões de dólares, vive na mesma casa há mais de 60 anos. Isso porque ele não pretende viver com o luxo que ele realmente tem condições de viver, né? E ele também utiliza o mesmo carro desde 2014. Então ele não é uma pessoa apegada a luxo. Não estou dizendo aqui se você se transformar numa pessoa bem-sucedida, rica, que tenha condições de ter algum tipo de luxo, que não deve fazer isso. A ideia aqui é você saber realmente quanto ganha e gastar sempre abaixo das suas possibilidades. Porque de nada adianta você conseguir aumentar a sua renda e os seus gastos aumentar na mesma proporção, porque sua vida vai continuar da mesma forma e você nunca vai conseguir atingir a liberdade financeira. E antes de irmos para o nosso quarto hábito, comenta aqui embaixo se você está gostando desse vídeo e se você já possui alguns desses hábitos que eu falei até agora das pessoas mais ricas do mundo. E o quarto hábito do vídeo de hoje é fazer sacrifícios no presente em prol do futuro. Muito provavelmente as pessoas que são bem-sucedidas hoje, né, as pessoas mais ricas do mundo, fizeram algum tipo de sacrifício lá atrás para que esses sacrifícios proporcionassem a vida que elas têm hoje, né? E você provavelmente conhece alguém ou já ouviu algum familiar, amigo falar para você quando se trata de dinheiro, né, aquelas frases clichê, né? E se eu morrer hoje, né, só se vive uma vez. Essas são frases de pessoas que nunca vão atingir a liberdade financeira porque elas não estão dispostas a fazer sacrifício no presente em prol de um futuro melhor. Eu não sei se essa frase é do Albert Einstein mesmo, né, que muita gente usa, mas ela diz o seguinte: louco é aquele que deseja ter resultados diferentes fazendo exatamente a mesma coisa. Então, se você busca, né, mudar a sua vida, a sua situação atual, você precisa criar hábitos e tomar atitudes diferentes para que as coisas realmente mudem na sua vida e você consiga alcançar o seu objetivo de liberdade financeira, que é o propósito desse vídeo. E o quinto hábito das pessoas bem-sucedidas é criar metas, né? Independente de qual seja o seu objetivo, você precisa sim estipular uma meta, seja para investimentos, seja para abrir um negócio, a compra de um carro ou uma viagem que seja. E é importante você estipular sempre uma data, né? Um dia, um mês e um ano para que aquela meta seja realmente alcançada. Porque se você não define, né, não traça um objetivo, né, um caminho na qual você precisa percorrer, essa meta ela não se transforma numa meta, e sim apenas num desejo. A gente consegue ver isso bem claro no filme Alice no País das Maravilhas. Provavelmente você já deve ter assistido e talvez não tenha percebido o impacto dessa frase. É no momento onde Alice ela encontra-se perdida
e ela fala com um gato que qual caminho ela deve seguir, né? E o gato pergunta para ela aonde ela quer ir e ela simplesmente fala que é para qualquer lugar. E o gato responde: se você não sabe onde deseja ir, qualquer caminho serve. As pessoas realmente de sucesso são muito organizadas, né? Então elas planejam cada coisa que elas vão fazer, cada atitude, né? Cada objetivo, elas têm um plano traçado para ver realmente se elas estão perto ou longe daquilo que elas estipularam como meta e o que ela precisa fazer para atingir aquele objetivo que foi definido lá atrás. Então, por isso, crie metas para que você saiba onde você realmente quer chegar. E o sexto hábito é saber dizer não. Uma vez eu vi o Joel J, que é ex-atleta da seleção brasileira de natação e hoje é uma das principais referências de alta performance no Brasil, e ele dizia uma frase que é o seguinte, né? Tudo é não, exceto o sim óbvio. Então, talvez é não, não sei é não, vou pensar é não. Então ele usa isso como técnica para saber definir realmente o que ele vai fazer e o que ele não vai fazer. Os ricos e as pessoas bem-sucedidas sabem exatamente dar prioridade nas coisas importantes. E além disso, são pessoas que respeitam, né, aquelas decisões que foram tomadas. Então, falar não é tão fácil quanto dizer um oi, tchau para essas pessoas. Só que, infelizmente, muitas vezes elas são interpretadas como pessoas arrogantes. O próprio livro Essencialismo, que por sinal é um excelente livro que eu recomendo para todos lerem, ele fala muito dessa importância de você saber dizer não e focar no que é prioridade, né? Às vezes no trabalho vem muita gente pedir favores ou que você ajude em determinada tarefa e às vezes você acaba dizendo sim para não ficar chato e acaba atrapalhando, tirando seu foco daquilo que realmente é importante. Então saber dizer não é muito importante para que você realmente tenha sucesso daqui para frente. E o sétimo e último hábito, e não menos importante, são os investimentos. Isso porque as pessoas de sucesso fazem com que o dinheiro trabalhe por elas, né? Isso significa que boa parte do luxo que essas pessoas possuem normalmente são pagos pelos rendimentos desses investimentos que elas fazem. No livro Pai Rico e Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, ele consegue dar um exemplo claro de como isso funciona. Na ocasião, ele fez a compra de um imóvel na qual estava abaixo do valor de mercado e um tempo depois ele fez a venda com baita de um lucro e ele foi lá e comprou um Porsche que ele estava desejando. Isso significa que com o rendimento daquele investimento que ele fez, ele conseguiu comprar o luxo que ele estava querendo sem colocar a mão no bolso, né? Com isso a gente consegue perceber que as pessoas de sucesso elas trabalham com inteligência e paciência, não são movidas, né, pelo desejo momentâneo ali de curto prazo. Por isso que essas pessoas investem em terras, imóveis, ações, fundos imobiliários ou qualquer ativo financeiro que fazem com que elas ganhem dinheiro sem precisar fazer nada, né? Dormindo, essas pessoas estão ganhando dinheiro, porque o objetivo delas é fazer com que os seus investimentos custeiem todo o seu gasto, né, todo o seu padrão de vida seja mantido somente com os rendimentos dos seus próprios investimentos. Isso é atingir a liberdade financeira. Por isso que é tão importante você estudar sobre educação financeira, investimentos, né? Aqui no próprio canal tem uma playlist onde eu mostro, né, o que você precisa fazer para começar nos investimentos do jeito certo. Eu vou deixar aqui nos cards. Então, se você ainda não começou a investir, comece hoje, mesmo que seja com pouco, vai estudando todas essas questões relacionadas aos investimentos, porque hoje você pode não ter condições de fazer um grande aporte, mas no futuro, né, você estudando e criando esses hábitos que foi passado aqui no vídeo, com certeza você vai ter mais condições e você tendo essa educação financeira, você com certeza vai fazer com que os seus investimentos gerem uma renda passiva para você, que você consiga viver somente com esses rendimentos e atingir a sua liberdade financeira. Então, a partir de agora, toda vez que você receber o seu salário, qualquer rendimento de uma atividade que você gere receita, faça o seu investimento primeiro e depois viva com o resto, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha feito sentido para você, que tenha te ajudado de alguma forma, né, através desses hábitos, poder te dar uma direção do que você precisa fazer para realmente, né, ser uma pessoa bem-sucedida lá no futuro. E antes de ir embora, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com um amigo ou familiar que esteja precisando
aprender mais um pouco sobre os hábitos das pessoas mais ricas do mundo. Não deixa de se inscrever no canal, ativar as notificações para que você não perca mais os próximos conteúdos e eu te espero no próximo vídeo.